Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Depois do nosso recesso de fim e de começo de ano, né? Voltamos então ao nosso estudo, de todas as segundas-feiras às 20h, quando a gente estuda esse livro riquíssimo, né? Que talvez a maioria de nós ainda não tinha estudado, né? Assim, pelo menos não passo a passo, né? Tema a tema, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós fizemos uma pausinha aí no final do ano, né, para encontrar com a família, com os amigos, para colocar o sono em dia, organizar a casa, né, fazer aquilo que a gente costuma fazer no final de ano, e retomamos, então, hoje, o nosso estudo desse livro maravilhoso. Fazer um breve resumo aqui do que a gente já passou, né? Nós começamos aí o estudo durante a pandemia, pelo final do livro, e depois pegamos desde a introdução. Então, já passamos a introdução. O livro é dividido em 3 partes, né? Que o primeiro é a Gênese, o segundo, o Milagre, e o terceiro, as Predições. A Gênese nós passamos, estudamos a Gênese planetária, né? Um estudo riquíssimo que a gente falou aí de vários temas, né? De história, de geografia, de geologia, biologia, química. Passamos aí por vários pensadores que foram trazidos aí por Kardec e os espíritos nessas lições. Falamos do universo, falamos de planetas, falamos da construção do nosso planeta, da evolução física pelo qual ele passou, na formação das camadas geológicas, aparição dos primeiros vegetais, dos primeiros corpos orgânicos, até que a gente estudou até chegar ao homem, né, ao homem e à mulher, né, ao ser humano. E aí, sim, né, da vinda dos espíritos, nós, né, da nossa vinda para a Terra, para habitar os corpos humanos. Depois, quando a gente terminou o estudo da Gênese, né, nós entramos no estudo dos milagres, que é onde nós estamos. Kardec começa o estudo dos milagres lá conosco, falando passo a passo, né? Então, ele começa trazendo os caracteres dos milagres, né? O que seria o termo milagre. Ele explica que o espiritismo não faz milagres, né? E veio trazendo todas essas informações sobre Deus, sobre as religiões e tudo mais. Passamos depois, então, para os fluidos. Nós fizemos um estudo aqui com Kardec bastante considerável sobre fluidos, né, das variáveis dos fluidos, das formas como eles são transmitidos, os efeitos que eles têm, os efeitos físicos. A gente estudou o perispírito, que é justamente o canal pelo qual a gente consegue transmitir, né, transitar pelo mundo espiritual e o mundo físico. Fizemos esse estudo também. Depois, adentramos nos milagres propriamente ditos, onde nós estudamos aí os milagres de Jesus. Então, Kardec começa tratando da superioridade da natureza de Jesus e veio passando, né? Passou pelos sonhos, né? Passou pela estrela dos magos, passou pela dupla vista, e nós estamos nas curas, né? Nós tratamos das curas, passamos por várias passagens, como a perda de sangue, o cego de Betsaida, ou Betsaída, e hoje nós vamos estudar a partir do milagre do paralítico. Então, nós estamos na Gênese, no capítulo 15, e hoje nós vamos a partir do item 14. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e a gente vai, então, aí, capítulo 15, item 14. Relembrando que no nosso estudo, não existe hierarquia. Então, todos podem se manifestar quando e a maneira que quiserem. Basta me interromper. Só pedir a palavra e a gente vai trocando ideia, um vai complementando a informação do outro, e a gente vai construindo conhecimento como nós temos feito aí já há um tempinho, desde 2019.
2020, quando estávamos totalmente reclusos na pandemia. Então, só fazendo uma breve recolocação também sobre a transmissão de fluidos curativos, né? Nós estudamos que os fluidos vão depender ali da vibração do espírito, da vibração do princípio inteligente. Com essa vibração, esse fluido vai ter diversas funcionalidades, vamos dizer assim, né? Então, se a gente vibra um sentimento de raiva, esse sentimento é negativo, né? Faz mal para nós, né? Se a gente vibra determinado pensamento, esse fluido vai ter várias propriedades diferentes. E a gente sabe que existe aquela vibração em que um fluido é curativo. Ele vai ajudar na organização das células orgânicas, né? Vai ajudar a produzir uma cura. E nós estudamos aqui também, quando a gente falou especificamente de Jesus, que ele dominava isso de uma forma, para nós, fantástica. De uma forma muito superior a nós. Então, nós sabemos que existem médiums de cura. São pessoas que conseguem, por suas vibrações, ou pela sua vibração sozinho, ou pela vibração juntamente com a vibração de um espírito desencarnado, ou apenas como médium que transmite essas vibrações de um espírito, ele consegue produzir a cura, né? Ou ajudar na cura, quando a pessoa, lógico, está receptiva para essa cura, né? Lembrando que não adianta a transmissão desse fluido ser positiva se o receptor, né, a pessoa que vai receber esse fluido, tiver fechada ou não quiser fazer essa conexão. Então, é necessário aí o trabalho do transmissor e também a gente se colocar aberto para receber esses fluidos. Dito isso, a gente pode passar para o próximo milagre de Jesus, que está no Evangelho. Nós vamos estudar agora o paralítico. Então, vamos lá. Capítulo 15, item 14. Paralítico. Alguém quer fazer um comentário? Pode ficar à vontade. Não? Bom, então, o paralítico. Item 14. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico. Então, vejam, Jesus notando-lhe a fé. Então, vocês se lembram, quando a gente estudou também a dupla vista, a gente viu que não é através do olho orgânico, através desse olho aqui, né? É através do espírito que se enxerga. Então, Jesus tinha essa dupla vista avançadíssima. Então, ele tinha condições de fazer uma análise dessa. Analisar a fé de alguém apenas de encontrá-la, né? Ou até a distância. Né? Então, Jesus encontrou esse paralítico, notou-lhe a fé e disse: meu filho, tem confiança. Perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, de novo a dupla vista de Jesus. Jesus percebeu o pensamento dos escribas. Perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remir os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre,
o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus, por haver concedido tal poder aos homens. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 9, versículo de 1 a 8. Então, agora vai passar aqui uma análise, né, que Kardec vai fazer sobre essa passagem. O que significariam aquelas palavras? Teus pecados te são remidos. Remido é a mesma coisa que absolvido, né? Então, teus pecados te são remidos, né? Te são absolvidos. E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação, como há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade de existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Então, Kardec está dizendo o seguinte: quando Jesus diz, teus pecados te são remidos, né, os seus pecados estão sendo absolvidos, o que isso vai influir na cura? Então, ele vem trazer, ó, o Espiritismo estuda, nós estamos numa pluralidade de existências. As condições nossas de hoje são uma consequência das nossas ações do passado, né? Todos nós estudamos isso. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando a nossa condição, para que a gente passe por diversas provas e expiações, para que passamos por diversas experiências rumo à evolução. Então, a condição que nós temos no momento, ela é um reflexo das ações nossas do passado, das outras encarnações. Então, quando Jesus diz para o paralítico, teus pecados te são remidos, te são absolvidos, significa que ele já aprendeu, ou ele já passou pela experiência necessária que ele teria que passar. Então, ele já estaria apto à cura. É justamente o que Kardec vai continuar nos dizendo, ó. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma explicação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remidos, equivalia a dizer, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis, elidiu, ou seja, desapareceu, a causa da tua enfermidade. Conseguintemente, mereces ficar livre delas. Então, a cura, ela não vai ser para todo mundo, em todo momento, da maneira que for. Existem motivos para a doença. Nós sabemos disso. O aprendizado que nós trazemos com as enfermidades, e com, né, enfermidade física, enfermidade mental, enfermidade emocional. Jesus, através da dupla vista, viu que aquele homem já tinha aprendido a lição, já tinha conseguido extrair daquela deficiência a lição necessária para evoluir. Então, Jesus transmite para ele o fluido, o homem recebe o fluido, né? Jesus viu a fé dele, e aí sim a gente tem, nesse magnetismo, nessa troca, a reorganização das células que causavam, né, no local que causava a paralisia. E é por isso que Kardec continua dizendo o seguinte, ó. Daí haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Ou seja, é a mesma coisa. Teus pecados te são perdoados, ou você está curado, né? Então, vejam quando a gente vai estudar, através da literatura espírita, uma pessoa que teve, por diversas encarnações, um determinado problema, por exemplo, nos olhos. Ela vai passar por diversas experiências, até que quando ela traz, através da sua deficiência, o conhecimento necessário, passou pelas experiências necessárias,
ela não precisa mais ter aquela deficiência. Ela já está apta para não passar por aquilo mais. Ou seja, ter os pecados perdoados, né? Aprender o que você precisa aprender com a deficiência, é a mesma coisa da cura. É a mesma coisa. Por isso que Jesus fala para os escribas: teus pecados te são perdoados. É a mesma coisa que dizer: levanta-te e anda. E por quê? É o que Kardec coloca para nós. Ó. Continuando, ele diz o seguinte: cessada a causa, ou seja, terminada a causa da deficiência, a causa, aquela causa espiritual, aquela necessidade da experiência, a necessidade do aprendizado. Terminada a causa, o efeito tem que cessar, o efeito tem que acabar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara: teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a dizer-lhe: pode sair da prisão. No caso, quando uma pessoa foi presa, cometeu um crime, né? Então ela pegou 5 anos de prisão. Quando termina esses 5 anos, é a mesma coisa falar para ele: você já pagou o que você devia, ou dizer: você está livre. Nesse caso, o paralítico também. Porque a causa da paralisia era justamente as existências anteriores, as faltas que ele tinha cometido. Então, a paralisia não era uma pena para ele, mas era uma necessidade de passar por essas condições para que ele aprendesse determinada lição. Aprendida a lição, ele estava livre daquela deficiência, da paralisia. E é óbvio, né, que para operar essa cura durante a encarnação, foi necessária a troca de fluidos que nós já estudamos, né? Muito bem, alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Não? Então vamos lá. O próximo é o caso dos 10 leprosos. Item 16. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos, 10 pessoas com lepra, vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, clamaram em alta voz: Jesus, Senhor nosso, tende piedade de nós. Dando com eles, disse-lhes Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes. E foi lançar-lhe aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era o samaritano. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a esse: levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Então, a passagem, Jesus está em determinado local e 10 pessoas vêm a ele, 10 pessoas com lepra, que a gente sabe, né, que lepra matava na época, né, era uma doença transmissível, então as pessoas ficavam separadas das demais e ficavam relegadas à morte, né, com a perda dos membros e tudo mais. E não tinha cura. Então, 10 leprosos vão falar com Jesus. E Jesus manda que eles caminhem em direção aos sacerdotes, que eles ficariam curados no caminho. Dos 10, apenas um voltou. Se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu.
né? Rendeu graças, né? Nas palavras aqui do Evangelho. E aí Jesus disse, ué, mas não foram curados 10? Cadê os outros 9? E só esse estrangeiro, né? Só o samaritano, que inclusive sofria preconceito, né? Dos demais, só ele que veio aqui glorificar a Deus. E aí ele fala para esse samaritano, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, vamos ver a explicação que Kardec e os Espíritos trazem para nós. Item 17. Os samaritanos eram cismáticos. Cismático é quem sofre cisma. Sabe quando a gente fala assim, tô cismado com aquele cara, né? Tá meio desconfiado dele. Então, os samaritanos sofriam essa desconfiança dos demais, né? E aí Kardec até exemplifica. Mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos. E os judeus os tinham em desprezo como heréticos, né? Como se eles cometessem heresia, né? Os samaritanos. Então, havia um preconceito com os samaritanos. Bom, Kardec continua dizendo o seguinte, curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus, ao mesmo tempo, uma lição e um exemplo de tolerância. Então, veja, Jesus não dava um passo em falso ali. Vieram 10. Ele não fez diferença entre judeus e samaritanos. Curou os 10. Primeira lição. Princípio da igualdade. Tratar todos iguais. Primeira coisa que Jesus fez nisso aí, né? Ele tratou todos da mesma maneira, né? Tratou indistintamente, dando exemplo de tolerância. E aí Kardec continua. E fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos, né? Então, os que se diziam religiosos, fervorosos, seguidores da doutrina deles, né, da época, né, esses judeus, demonstraram muito menos fé e muito menos gratidão do que o samaritano, que era excluído, que sofria preconceito. Depois Kardec continua, acrescentando, entre aspas, né, que foi o que Jesus falou, tua fé te salvou, fecha aspas, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de exaltação. Então, não importa como é que você reza, como é que você ora, né? Não importa isso. Porque, aos olhos de Deus, é o que você sente lá no fundo. E isso é muito íntimo. Nenhum de nós aqui consegue falar o tamanho da fé do outro, o que o outro pensa. Nenhum de nós. A gente pode falar, eu conheço a Gisele frequenta as reuniões. Isso eu posso afirmar, porque eu vejo ela nas reuniões. Agora, onde é que está o pensamento dela durante a reunião, só ela sabe. Aonde está o coração dela quando ela faz a leitura, só ela sabe. E é isso que realmente importa. A gente pode frequentar todas as reuniões do centro. E durante a reunião ficar pensando na novela, ficar pensando em outras coisas. A gente pode fazer uma prece bonita com a boca, mas o pensamento estar longe. Então, quando Jesus fala para o samaritano, a tua fé te salvou, ele exalta justamente isso. O que importa é o que está dentro do nosso coração. É a fé dele que salvou ele. Não a forma como ele rezava, a forma como ele vestia, o templo que ele frequentava. Mas sim a fé, o interior dele. Depois Kardec continua. Entretanto, também os outros tinham se curado. Fora mistério é assim, de grande importância. Fora de grande importância que tal se verificasse, para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Então, Jesus deixou claro ali, exaltando o samaritano, a ingratidão dos demais. Os ditos religiosos não tiveram gratidão nenhuma. E aquele que era considerado marginal, né, que estava à margem ali daquela sociedade,
ele demonstrou fé e gratidão. Depois Kardec continua. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Então, não se sabe o que aconteceu com os outros 9, né? O que a gente sabe é que eles foram curados ali, mas se a doença voltou, se eles tiveram outros problemas, a gente não sabe. Mas a gente sabe o que aconteceu com o samaritano, e Jesus deixa claro isso, né? Quando ele diz que a tua fé te salvou, ele está dizendo que a fé dele, a experiência que ele já tinha passado como leproso, a gratidão por ter saído daquele problema, demonstrou que ele já está apto a não sofrer daquele mal mais. Porque se os males são consequências que a gente precisa sofrer para aprender alguma coisa, aquele samaritano já aprendeu. Os outros 9 a gente não sabe. Então, são muitas lições nesses exemplos de Jesus. Então, ele começa com um princípio de igualdade entre os povos, tratando todos da mesma forma. E depois exaltando a fé do samaritano, deixando claro que não importa a forma que você exterioriza sua fé, né? Se você se diz religioso, se você fala amém, se você fala que assim seja, ou se você fala outra palavra. Né? Então, o que importa mesmo é o que está lá no âmago, lá no centro, lá no fundo do nosso coração. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem? Pode ficar à vontade. Ninguém? Tudo bem. Vamos lá. Agora a gente vai falar de uma outra passagem que se chama mão seca. Então, item 18. Só lembrando, claro, né, é óbvio, mas é bom relembrar que a cura, né, desses 10 leprosos também se deu aí por troca de fluidos com Jesus, né? Só para deixar claro isso aí. Bom, e a parábola da mão seca. Item 18. Doutra vez, entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Porque tinha aquela crença na época, né, que você teria que resguardar um dia do trabalho, você não poderia trabalhar, né, não poderia você teria que descansar, né? E o sábado é o último dia da semana, né? Eles faziam uma comparação no Velho Testamento, né, que Deus trabalhou no primeiro, no segundo, e teria descansado no sexto dia. Né? A gente já viu que isso é uma alegoria, né, que Jesus não tem corpo físico como o nosso, então não precisa descansar. Né? Mas o pessoal dessa época, e até hoje algumas pessoas têm esse entendimento, de que o sábado tem que ser guardado. Né? Domingo é o primeiro dia da semana, segunda é o segundo, e por aí vai. E sábado, sendo o último, seria proibido trabalhar. Então, quando Jesus encontra no templo um homem com essa mão seca, com esse problema, várias pessoas observavam Jesus assim, falavam, vamos ver se ele vai curar esse cara aí hoje, porque hoje é sábado, hoje não pode trabalhar, não. Então, eles estavam de olho em Jesus para criticá-lo. Né? Então, eles observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Então, disse ele ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes, é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Isso Jesus já falou para todo mundo que estava lá. Por quê? Através da dupla vista, ele já tinha observado que as pessoas faziam esses comentários ou até pensavam sobre isso.
Né? Então, ele faz essa pergunta: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, né, Jesus, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Né? Então, Jesus perguntou para o pessoal lá, para a turma: é possível fazer o bem ou o mal, salvar ou tirar a vida no sábado? Todo mundo ficou em silêncio. Jesus não titubeou, falou para o doente: estica a tua mão. E curou a mão do homem, transformou a mão dele em uma mão sã. Logo, os fariseus saíram e se reuniram contra ele em um conciliábulo, né? Conciliábulo é uma assembleia, né? Fizeram uma reuniãozinha lá com os herodianos, né? Que era um grupo, né? Que se contrapunha a Jesus. E esses fariseus se reuniram com esses herodianos para condenar Jesus, né? Para falar que ele estava errado, que não sei o que e tal. Sobre o meio de o perderem, né? Como é que a gente faria para ficar livre desse Jesus que está fazendo coisa errada aí, né? Não está trabalhando no sábado. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão de povo da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e além do Jordão, e os das cercanias de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então, Jesus, para ajudar esse homem, não se preocupou se era sábado ou se não era. Ele foi, fez o bem, enfrentando aí os olhares de reprovação dos fariseus e dos herodianos, e curou o homem. Depois ele saiu de lá e foi acompanhado por multidão, né, que sabia das curas que ele fazia, né, e sabia dessas ações. Então, aqui, nesse milagre, Kardec não traz uma explicação propriamente dele, mas ele vai trazer em seguida várias outras passagens em que Jesus teria, né, trabalhado ao sábado, mesmo com os comentários e os olhares de reprovação, né, dos demais, né, dos judeus, né, dos fariseus, e aí ele vai depois, ao final, trazer uma explicação mais robusta sobre essa questão aí do trabalho no dia que, teoricamente, né, na visão daquelas pessoas, seria um dia de descanso. Próximo milagre. Bom, então, fica um pouco repetitivo, mas eu acho que vale. Jesus curou a mão daquele homem através da transmissão de fluidos. Aquele homem estava apto para a cura, já tinha tido a lição que ele tinha que aprender, e Jesus não se recolheu diante dos olhares repreensivos das pessoas que ali estavam. Bom, Ana, pode falar, fica à vontade. Seu microfone está desligado, Ana. Ele curava indistintamente e incondicionalmente. Tanto o samaritano como o judeu, né? Porque eram inimigos. E ele curava a todos. Não importava a crença, não importava a fé que a pessoa tivesse. Isso é que é importante. Né? É isso que eu falo sempre. Não importa, você não precisa ter uma fé raciocinada para você ser curado. Jesus não vai olhar se sua fé é cega, se ela é raciocinada. Eu penso assim. Né? Aquele que já tem que receber a remissão do pecado, vamos dizer assim, das falhas cometidas, ele recebe mesmo. Por isso que, como fala aí o texto, tem gente que se cura, tem gente que não, porque ainda não resgatou
o débito, né? Devidamente. É isso? Eu penso que é isso mesmo, Ana, né? Se você tem um problema na sua perna e você tem que passar por essa experiência, você vai passar por essa experiência, né? A partir do momento que você já aprendeu e você já tem condições de trocar esse fluido benéfico, né? Jesus, então, transmitia e as pessoas recebiam. E a gente sabe da dupla vista de Jesus. Então, ele via que a pessoa já tinha condições de ser curada, né? E foi muito importante o que você falou. Além de fazer a cura e o tratamento indistintamente, ou seja, independente de quem fosse, também era incondicional. Olha, eu te curo se... Isso aí não tinha, né? Então, estende a tua mão. Faz isso. Levanta e caminha. Não tinha a negociata, né? Não tinha troca, não tinha condição. Muito bem lembrado. Bom, a mulher curvada. Outra passagem aí, tá no item 19. Todos os dias... Pode falar, Ana, fica à vontade. O microfone, Ana, de novo. Eu esqueço de ligar o bendito. A única condição era a seguinte: vai e não peques mais. Mas aí nem era condição. Era um conselho, né? Que ele dava, a mensagem, né? Final que ele mandava para aquele que tinha curado. Porque se ele caísse em pecado, ele teria que resgatar novamente, né? Não daquela mesma forma, mas de uma outra forma. Exatamente, muito bem lembrado, era o conselho. Vai e não cometa o mesmo erro. Porque se cometer o erro, as consequências virão, né? Da lei de causa e efeito. Ninguém está imune. Bom, a mulher curvada, item 19. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Era então curvada, que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos, e ela, endireitando-se, rendeu graças. Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em um dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses dias para serdes curados, e não nos dias de sábado. Ou seja, lá o chefe, né, o dirigente da sinagoga, deu uma indireta para Jesus e uma bronca na mulher doente, né? Então falou: ó, os doentes vêm aqui nos 6 dias de trabalho, não vem no sábado, não. E aí Jesus não ficou quieto, né? Foi e deu uma bela lição e disse: o Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, qual de vós não solta da carga o seu boi ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos? A estas palavras, todos seus adversários ficaram confusos, e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo de 10 a 17. Kardec vai trazer aqui uma explicação mais robusta, óbvio, mas eu vou só dar uma passagenzinha rapidinho, né? Quando o chefe fala assim, ó, vocês têm que vir aqui para ser libertado, é dia de trabalho, não pode vir no sábado.
E aí Jesus fala, olha, se a gente libera os nossos animais do trabalho nesse dia, por que que eu não posso libertar essa mulher que está aqui sofrendo há 18 anos? E também é importante que a gente lembre o seguinte, a enfermidade dessa mulher vinha de uma obsessão. Ela era uma obsediada, né? Por isso que ele fala aqui, um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Então, a questão dela, a doença dela, não era uma doença de nascença ou algum problema assim. Era uma obsessão ferrenha. Então, ele falou, larga de ser hipócrita, falou para o chefe. Se a gente dá descanso para os nossos animais, beber uma água, ficar livre de carregar a carga, num dia, a gente pode libertar também uma pessoa que está sofrendo há tanto tempo, né? E aí Jesus dá essa lição. Então, nesse caso aqui, nessa cura, vocês perceberam que Jesus impôs as mãos e fez ali uma desobsessão, né? Ele deu à mulher uma carga de fluido suficiente para ela se ver livre daquele obsessor, né? E isso é o que está descrito, né? Talvez, e aí eu não sei, estou falando da minha cabeça, tá? Sem fundamento nenhum, mas da minha cabeça. Provavelmente teve um trabalho espiritual do lado de lá, apesar de ter a imposição de mãos de Jesus, mas acredito eu, né, não estou falando que Kardec disse isso, que teve também um trabalho para ajudar nessa desobsessão. Fica à vontade, Ana. Pode abrir o microfone e falar. Você até já lembra, né? Obrigada. Caio, interessante que Jesus sempre pontua a hipocrisia, né? A única, assim, palavra, como é que eu vou dizer? Negativa, né? Que não sei se esse seria bem o termo, mas a única coisa, assim, que ele falava sobre as pessoas, sobre as más qualidades da pessoa, era a hipocrisia, né? Ele ressaltou muito isso. É verdade, Ana, bem observado. Porque realmente, né, é muito fácil, ou faz parte da nossa sociedade, né, esse grande erro da sociedade, apontar para o outro, né? Então, às vezes a gente bate no peito e fala, eu vou no centro, eu, né, faço caridade, mas lá no fundo você está cheio de ódio, você é um hipócrita. Às vezes aquele que está quietinho, né, que às vezes nem aparece quase na reunião, fica bem no quietinho no canto dele, está trabalhando 200 vezes mais do que o palestrante. Daí a beleza do espiritismo não ter hierarquia, não ter uma hierarquia assim que eu mando em você, você manda em mim. Não, porque não é isso que importa. O que importa, como Jesus falou aqui, Kardec explicou para nós, é o âmago do coração de cada um. Então, pode ir uma pessoa letrada, culta, que estudou muito, falar do amor. Ela pode fazer isso, porque dá para estudar e falar do amor. Agora, praticar o amor, isso é dissociado da razão. Isso é Você falou para mim isso aí, viu? Que eu vou falar sobre o amor, se Deus me der saúde, que eu estou meio doentinha. Dia 20 eu vou falar sobre a lei do amor. Essa foi direta. Mas você pratica, Ana, você tem experiência no chão aí, no batente? Ah, não pratico plenamente, não. Mas é isso aí. Hipócrita, infelizmente. É o cuidado que a gente tem que ter mesmo. Você está desmascarando aí. Pode falar, velhinho, fica à vontade. É o seguinte, Ana, você pratica o amor em primeiro lugar com você mesma. Você é uma guerreira, vai vencendo todos os obstáculos e, consequentemente, para com as outras pessoas, inclusive com a gente, que a sua contribuição é muito importante. Ah, eu te agradeço, mas
ainda falta muito, 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 muito. Que abração virtual que você recebeu aí, hein, Ana? Ó. Até melhorei, até a voz melhorou. Ganhei uma injeção de ânimo. Pode falar, Verinha, fica à vontade. Ô, Verinha, tô contigo e não abro, hein? Então, já falei, esqueci de abaixar a mão. Você sabe da minha hipocrisia. Bom, Ai, Ana, para com isso. Você é engraçada demais, essa Ana, viu? bom, Hay que tener humor. então dessa passagem, dessa mulher curvada, né, que Jesus tinha ali, né, ela estava lá curvada, Jesus impôs a mão, vem a explicação de Kardec no item 20, e ele fala assim, ó, este fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes, mas em sentido inverso, isto é, hoje, os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Então, ainda naquela época, né, confundiam-se demônios com más influências, coisa que hoje, né, com a terceira revelação aí, com o espiritismo, a gente já ultrapassou, e também muitas vezes se confunde uma obsessão com uma doença, com uma questão patológica, com uma doença, né? Às vezes a pessoa está ali obsidiada e tem dificuldade de raciocinar, né? E a negatividade que vai sendo trocada com o obsessor e o obsidiado, como a gente já estudou sobre os fluidos, esses fluidos negativos desorientam o organismo da pessoa. Então, a pessoa passa a ter insônia, né? Passa, às vezes, a mostrar um comportamento agressivo e pode trazer, inclusive, doenças físicas, como a gente sabe, né, que acontece, né? Então, uma questão física simples, que eu posso dar o exemplo, que eu passei, eu passei um estresse muito grande no trabalho, a ponto de me aparecer umas feridas no braço. Imagine uma pessoa que está sofrendo uma obsessão muito grande. Essas feridas podem aparecer no braço dela, um problema no fígado, no rim, né? Alguma questão assim. Renatinha, você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa ou não? Era só dar uma risadinha da Ana. Não, eu deixei essa mão levantada sem querer. Ah, Tá tudo beleza. bem. Eu Tá. só queria rir da Ana. Perfeito. Quer falar, Verinha? Pode ficar à vontade. Sim. Então, e com isso, nós vamos evoluindo, né? Os espíritos vão evoluindo. Agora, principalmente com essa associação dos médicos espíritas, o tratamento espiritual, o tratamento psicológico está sendo avaliado e, assim, acredita, né, que a doença vem do psicológico, que naturalmente é espiritual, né? Exatamente, perfeito, né? Você vê que quando eu tive essa ferida no braço, o remédio que o médico me passou foi férias. Ele falou, você tem que tirar umas férias, você tem que relaxar um pouco. E, dito e feito, eu tirei minhas férias, minhas merecidas férias, e fiquei tranquilo, voltei para o trabalho já renovado. E também, quando existe uma questão, no meu caso não era, né, mas em algumas pessoas acontece a questão espiritual, é o tratamento que a gente faz aí, por exemplo, no Luz e Amor, a gente trata ali a parte espiritual, auxilia na parte espiritual, a pessoa também procura o médico, o psiquiatra, o psicólogo, né, dependendo do que ela tem, e a gente consegue fazer aí um tratamento em 3 frentes, espiritual, psicológica e a parte orgânica, né, que às vezes a pessoa
acaba tendo um desequilíbrio em determinado ponto. Então, isso é muito importante, a gente vai conseguindo um tratamento, muitas vezes até conseguindo uma melhora mais rápida, né? Pode ficar à vontade, Vera. Então, eu vou aproveitar e ilustrar com o que aconteceu comigo, assim, que eu achei muito interessante. Eu tenho um filho dependente químico, ele teve uma crise e nós levamos no Janjão. E aí, o que aconteceu? Já há alguns anos atrás, que graças a Deus faz 5 anos que ele está em sobriedade. O médico deu um sossega-leão, porque nada sossegava ele. E aí, quando o médico veio falar comigo, sabe o que ele me disse? Mãe, reza. Só a oração vai ajudar seu filho. Olha, nem o médico tinha falado isso comigo. Um médico do NGA, hein? Então, assim, é prova de que a medicina está evoluindo para esse lado mesmo do tratamento espiritual. Isso é verdade. Por isso que se alguém que estiver ouvindo a gente, tiver um problema, uma dificuldade psicológica grande, procure ajuda, sim, procure psicólogo, se for o caso, um psiquiatra, mas, em paralelo, fazer um trabalho espiritual, né? A gente ficou num recesso aí dos estudos, que é muito bom também, né, para a gente organizar algumas coisas, mas a gente sente falta, porque essa troca nossa vai fazendo bem para a nossa alma, e o bem feito à nossa alma reflete no nosso corpo. Então, às vezes, a gente dorme melhor, porque a gente está tratando de assuntos importantes, né, elevados, e aí tanto é que muitas pessoas, né, já vi médico comentando, falou assim, ó, faz um trabalho voluntário. E a pessoa entra num trabalho voluntário, preenche seu tempo de forma benéfica, beneficiando o outro, fazendo uma troca positiva, e esse envolvimento dela com a caridade, com o amor, seja na igreja, no centro espírita, ou em um lugar que nem é religioso, mas fazendo bem, a gente consegue um equilíbrio maior. Porque o nosso equilíbrio ele tem que ser orgânico, do nosso corpo físico, ele tem que ser psicológico e também espiritual, né? E é por isso que a gente faz é importante ter esse equilíbrio triplo. Bom, nosso horário já deu, e na semana que vem nós vamos falar do paralítico da piscina. É outro paralítico, mas aí é um caso específico, né, que foi numa piscina, né, que era um lugar onde as pessoas tomavam os banhos lá. E aí também tem essa questão do sábado, né? E aí Jesus dá uma lição um pouco mais direta, né? Ele fala assim, ó, meu pai trabalha todo dia, eu não vou parar no sábado não, né? Quer dizer, Deus não para de trabalhar, por que eu não efetuaria curas ou não faria o bem em algum dia da semana, né? E aí depois disso ele vai entrar no que eu havia dito para vocês sobre a questão desse dia, né? Que ele acha importante a gente não se prender, né, a esse dia da semana, seria obrigatório o descanso. E aí a gente continua nas curas de Jesus. As curas ainda vão se prolongar por um tempo, são muitas curas. E eu tenho achado interessante porque a gente trabalha muito com teoria, né? Então a gente trabalhou a Gênese com teoria, o fluido com teoria, perispírito com teoria. Agora nós estamos trabalhando com exemplos. Então vem um caso concreto, que é uma passagem do Evangelho, e aí Kardec faz o link, faz a ligação da teoria com a prática, né? E ninguém mais prático na lei do amor e nessas transferências de fluido que Jesus, né? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Pode ficar à vontade. Não, todos quietinhos, muito bem. Muito boa a nossa volta aí. Vou pedir
Muito bom, né, Caio? O estudo, como você falou, a prática, né? Excelente. Eu gostei muito. É muito bom, né? A gente estudou o Kardec começou essa parte das curas com a teoria, deu a teoria toda. E agora ele só vem e vai colocando a prática, né? Vai ensinando para nós. Igual A próxima é o paralítico da piscina? paralítico da piscina. Isso mesmo. Tá, obrigada. Nada.